Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando fui escolhida como líder de grupo, graças à elevação de Deus, no início me empenhei para cumprir meu dever, comungando com entusiasmo durante as reuniões. Mais tarde percebi que a irmã Shen do meu grupo estava progredindo rapidamente. Suas comunhões sobre a verdade eram bastante iluminadoras e os outros irmãos gostavam muito. Também gostavam de buscar a ajuda dela com as perguntas que tinham. No início, pensei que a ajuda dela em responder algumas perguntas era ótimo para o trabalho do nosso grupo. Eu estava muito feliz com isso. Mas, depois de um tempo, comecei a me sentir em conflito, porque tinha certeza de que os outros a escolheriam como a próxima líder do grupo. A ideia de que outra pessoa assumiria meu dever me deixava triste. E até perdi o interesse em cumprir meus deveres. O que devo fazer em relação a esse problema? Você está sendo restringida pelo status. Na verdade, passei pela mesma coisa há um tempo atrás. Quando vi que as pessoas estavam se saindo melhor do que eu, não tentei aprender delas nem trabalhar com elas. Em vez disso, eu temia que assumissem minha posição. Para proteger meu status, até me esforcei ainda mais para cumprir meus deveres. Mas já que minhas intenções eram erradas, me deparava com problemas e meu estado só piorava. Mais tarde, eu li algumas palavras de Deus que me ajudaram a encontrar uma senda para praticar. Como você experienciou isso? No ano passado, nossa líder de igreja, a irmã Laura, foi substituída por não fazer nenhum trabalho prático. Depois de todos discutirem a respeito, eu fui promovida a líder de igreja no lugar dela. No momento em que eu fui escolhida, eu comecei a sentir muita pressão. Porque eu sabia que era um novo conjunto de deveres. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz, porque meu desejo por status estava satisfeito. Eu pensei que tinha sido nomeada líder da igreja por causa do meu calibre e capacidade de trabalhar. Dei tudo de mim para cumprir meus deveres. Quando não entendia algo, eu buscava ajuda e estudava proativamente. E também verificava o estado dos meus irmãos e encontrava palavras de Deus para comungar com eles. Eu regava frequentemente os irmãos que tinham se juntado à igreja recentemente. Eu gostava quando sorriam e me diziam: "Muito obrigado, irmã." Na época, eu não queria descansar nem por um minuto. Queria fazer todo o trabalho por conta própria. Mas um dia eu tive uma prova na universidade e tive que trabalhar muito menos. Depois do exame e de retornar às reuniões, percebi que os irmãos e irmãs tinham feito certo progresso. Duas irmãs conseguiam encontrar as palavras de Deus para ajudar a resolver problemas de alguns dos irmãos. O que era realmente uma coisa boa. Mas, na verdade, eu fiquei um pouco frustrada. Pensei que os irmãos não precisariam de mim ou não me procurariam mais. Certa vez, eu fui a uma reunião de grupo. Os irmãos e irmãs daquele grupo não costumavam saber comungar muito. Mas, dessa vez, vi que a irmã Evelyn interagia muito bem com todos. Ela era muito amorosa e paciente, encorajando os irmãos a discutirem seu entendimento das palavras de Deus. Sob sua orientação e encorajamento, todos estavam comunicando ativamente e pareciam bem próximos dela. Ao ver isso, eu realmente fiquei um tanto decepcionada. Como se algum dia a irmã Evelyn pudesse assumir meu lugar. Comecei a ter uma crise real. Pouco tempo depois, eu vi que uma irmã enviou uma mensagem no nosso grupo para pedir um conselho. Ela perguntou como se aquieta o coração diante de Deus. E justo quando eu estava prestes a responder, a irmã Evelyn respondeu enviando algumas passagens das palavras de Deus, juntamente com os seus próprios entendimentos. As passagens eram apropriadas e seu entendimento era prático. E ela também expôs claramente a senda de prática a seguir. Eu não tive nada a acrescentar. Naquele momento, eu fiquei muito triste. O grupo costumava ser responsabilidade minha. Eu encontrava as palavras de Deus para ajudar a resolver os problemas. Eu comecei a pensar, se ela é tão proativa ao responder às perguntas de todos, o que todos pensarão de mim? Vão pensar que sua líder não sabe responder às suas perguntas? Que eu não sou tão capaz quanto a irmã Evelyn? Se ela sempre os ajuda com tanto entusiasmo, vão achar que eu sou inútil como líder? Fiquei remoendo isso e comecei a sentir ciúme dela. Eu cheguei a pensar, assim não dá.
Preciso trabalhar mais que você. Não posso permitir que me supere. Mas depois disso, comecei a cometer erros o tempo todo. Eu cometia erros até mesmo nas tarefas mais simples. Certa vez, eu escrevi uma mensagem que eu pretendia enviar para lembrar a outra líder e os diáconos do horário da nossa reunião. Acidentalmente, mandei a mensagem para o grupo de irmãos e irmãs recém-convertidos. Só percebi que havia mandado para o grupo errado quando uma irmã me ligou e me informou. Foi bem constrangedor, então eu tratei de apagar a mensagem rapidamente. Embora não tivesse sido grande coisa, eu ainda me senti mal por isso. Na época pensei, como pude confundir o grupo dos irmãos e irmãs recém-convertidos com o grupo dos líderes? Naquele momento, eu me senti tão inútil, como se não conseguisse fazer nada certo. Também tinha meus exames na universidade, por isso não podia me dedicar completamente aos meus deveres. Então eu pensei, acabou. Meu papel precisará ser ajustado. Eu vou ser substituída pela irmã Evelyn. Depois disso, eu fiquei muito desanimada. Eu agia sem me envolver em meus deveres. Minha vontade era de não fazer nada. Era como se o tempo se arrastasse durante as reuniões. E, sinceramente, às vezes eu até dava uma olhada no meu Facebook. Até comecei a assistir alguns vídeos engraçados que eram totalmente inúteis para a minha vida pessoal e espiritual. Eu sempre costumava me preparar antes das reuniões, carregando um fardo enquanto ponderava sobre as palavras de Deus e refletindo sobre os problemas não resolvidos dos meus irmãos e irmãs e sobre como deveria comungar com eles. Mas eu parei de assumir esse fardo e de ponderar sobre as palavras de Deus. Certa vez, antes de uma reunião noturna, eu até saí para comprar umas roupas. Só cheguei em casa poucos minutos antes da reunião começar. De manhã não li as palavras de Deus com cuidado e não as enviava aos grupos para que os irmãos ponderassem sobre elas. Na época, eu senti que meu coração estava muito distante de Deus. Então eu orei a Deus. Eu disse a Ele, Deus Todo-Poderoso, sei que me afastei muito de Ti. Sei também que minha atitude em relação aos meus deveres não tem sido boa. Quero me arrepender, mas meu coração está muito fraco. Espero que Tu me ajudes. E como foi que acabou revertendo o seu estado? Mais tarde, eu li algumas das palavras de Deus, que foram muito úteis. Vou lê-las agora. Tá. Deus diz: no fundo, as pessoas nutrem alguns estados ruins. Negatividade, fraqueza e depressão ou fragilidade, ou uma persistente intenção desonrosa, ou sempre pensando em prestígio, desejos egoístas e em benefício próprio, ou achando que carecem de calibre e estando em estados negativos. Sim. Quando você vive em tal estado, é difícil obter a obra do Espírito Santo. Se tiver dificuldade de ganhar a obra do Espírito Santo, pouca coisa positiva estará em você. E será muito difícil você ganhar a verdade. Amém. Quando eu li essa passagem, eu fiquei extremamente comovida. Deus tinha exposto perfeitamente os meus problemas. Eu estava vivendo em negatividade, incapaz de cumprir meus deveres, porque achava que outros assumiriam minha posição. Temia que meu status estivesse ameaçado, o que me fez sentir fraca e me distanciou de Deus e dos irmãos e irmãs da igreja. Sim, é verdade. Sim. Li outra passagem das palavras de Deus. Em somente ao resolver suas noções, alguém pode entrar na trilha certa da crença de Deus. Deus diz: as pessoas terão passado por muitos estados antes que Deus as julgue e as castigue. Por exemplo, existe um estado negativo frequentemente visto nas pessoas. Elas ficam negativas quando outros cumprem seus deveres melhor do que elas. Quando a família dos outros é mais unida que a delas. E quando os outros são um pouco mais ricos que elas ou têm um calibre mais alto que o delas. E ficam negativas quando são forçadas a acordar um pouco mais cedo, quando seus deveres são cansativos. Sim. E até quando não são. Não importa o que acontece, elas são negativas. Negatividade significa que há um problema dentro das pessoas.
Elas não conseguem aceitar a verdade e estão constantemente insatisfeitas com tudo que Deus faz. Ademais, elas não buscam a verdade ou a colocam em prática nem um pouco. Por que Deus continuaria respondendo a tais pessoas? Elas não estão surdas para a razão? Qual é a atitude de Deus quanto aos que estão surdos para a razão? Ele os põe de lado e os ignora. Você pode agir como quiser e pode acreditar se quiser acreditar. Se você acredita e busca, você pode obter. Deus trata a todas as pessoas com equidade. Se a sua atitude é de não aceitar a verdade e de não se submeter, e se você não se conforma às exigências de Deus, então acredite no que quiser. E se prefere ir embora, pois que vá agora mesmo. Se não quiser cumprir o seu dever, certifique-se de não fazer uma cena vergonhosa nem de agir como superior, mas apenas parta. Vá para onde quiser. Deus não urge as pessoas que fiquem. Essa é a sua atitude. Sim. Se você, que é obviamente um ser criado, nunca deseja agir como tal e, em vez disso, quer ser sempre um arcanjo, pode Deus prestar atenção em você? Se você, que é obviamente uma pessoa comum, sempre deseja tratamento especial e preferencial, e deseja ser uma pessoa de status e posição, que excede aos outros em todas as coisas, então você está sendo injusto e carece de razão. Como Deus enxerga as pessoas que carecem de senso? Como Ele as avalia? Tais pessoas são surdas para a razão. Amém. Deus revelou claramente que a fonte da minha negatividade e fraqueza era que eu me importava demais com meu papel de liderança na igreja. Eu temia perdê-lo. Eu gostava do status mais do que de cumprir o meu dever. Tudo o que fazia partia de um desejo de manter meu status de liderança. Lembrei-me de quando tinha acabado de assumir meu papel de liderança. Eu trabalhava muito para cumprir meu dever, a ponto de não descansar por um minuto sequer. Temia não trabalhar bem e ser substituída. Quando vi o progresso que as duas irmãs tinham feito, eu deveria ter ficado feliz. Mas eu estava preocupada, pensando que os irmãos não precisariam mais de mim. Então meu papel como líder não faria mais sentido e ninguém me admiraria mais. Especialmente quando vi como a irmã Evelyn estava se saindo bem. Ela conseguia responder às perguntas dos irmãos e irmãs e todos eram próximos dela. Achei que não conseguiria preservar meu status e me senti fraca e negativa, a ponto de eu agir sem me envolver no cumprimento dos meus deveres. Deus diz que esses tipos de pessoas são irracionais. Deus não dá atenção a eles e é difícil ganharem a obra do Espírito Santo. Eu fiquei assustada quando percebi que eu estava no mesmo estado perigoso. Com certeza. Deus diz também que Ele não gosta de pessoas que são negativas com frequência, porque elas não conseguem aceitar a verdade. Vivem com as intenções erradas e não conseguem revertê-las nem renunciar a elas. Se viverem sempre em tal estado negativo, no final, serão deixadas de lado e eliminadas por completo. De fato. A sua comunhão me fez perceber algumas coisas sobre o meu próprio estado. Eu me importo demais com o meu próprio status. Com certeza. Eu não entendia, por isso me tornei negativa e fraca. Se continuar vivendo assim e nunca reverter meu estado, Deus ficará enojado comigo. Sim. Sim. Na época, eu também percebi isso. Então fui até Deus em oração, confessei e orei por arrependimento. Eu disse a Deus, Deus, eu sei que eu estou errada. Espero que tu possas me ajudar a entender a mim mesma e a me tirar da minha negatividade. Como você acabou entendendo? Mais tarde, uma irmã leu das palavras de Deus durante uma reunião. As palavras me deram algum entendimento sobre por que buscamos fama, ganho e status. No quarto parágrafo de O Próprio Deus, o único sexto, Deus diz: o que Satanás usa para manter o homem firmemente sob seu controle? Fama e ganho. Satanás usa fama e ganho para controlar os pensamentos do homem, até isso ser tudo em que consiga pensar. O homem luta por fama e ganho, e por fama e ganho, sofre adversidades e suporta a humilhação. Sacrifica tudo e faz qualquer julgamento, ou toma qualquer decisão por fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis, e elas não têm nem a força e nem a coragem para se livrar desses grilhões. Elas, sem saber,
carregam esses grilhões e caminham penosamente sempre adiante com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai, e se torna cada vez mais perversa. Assim, cada geração é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Verdade. Olhando agora para as ações de Satanás, seus motivos sinistros não são totalmente detestáveis? Talvez hoje vocês ainda não consigam discernir os motivos sinistros de Satanás por pensarem que não se pode viver sem fama e ganho. Vocês pensam que se as pessoas abandonarem fama e ganho, elas não poderão mais ver o caminho adiante, não poderão mais ver seus objetivos, que seu futuro será escuro, turvo e sombrio. Lentamente, porém, todos vocês reconhecerão um dia que fama e ganho são grilhões monstruosos que Satanás usa para amarrar o homem. Quando esse dia chegar, vocês resistirão completamente ao controle de Satanás e resistirão completamente aos grilhões que Satanás usa para amarrá-los. Quando vocês desejarem se livrar de tudo que Satanás incutiu em vocês, vocês farão uma ruptura clara com Satanás. E vocês detestarão verdadeiramente tudo que Satanás trouxe para vocês. Só então a humanidade terá amor e anseio verdadeiros por Deus. Amém. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, eu percebi que Satanás usa fama, ganho e status para enganar e corromper o homem. Isso mesmo. É o jogo invisível que Satanás usa para enganar as pessoas. Eu estive presa ao jogo de fama, ganho e status desde minha infância. Na época da escola, a fim de obter a admiração dos colegas e me tornar líder da classe, eu estudava muito por medo de ser superada por meus colegas de classe. Quando comecei a crer em Deus e me tornei líder, trabalhei muito para cumprir o meu dever a fim de manter o meu status e não ser substituída. Fiquei com inveja dos irmãos que eram melhores do que eu. Temia que eles me superassem e que eu não tivesse status na mente das pessoas. E a parte mais triste disso, quando eu me dei conta de que não era alguém insubstituível, como eu havia pensado, eu me senti como se meu desejo de status estivesse insatisfeito e comecei a agir sem me envolver em meu dever, só porque não consegui o que eu queria. Percebi que para mim as exigências de Deus, meu dever e minhas responsabilidades, a vida da igreja, todas essas coisas não eram importantes. Tudo o que eu fazia era para satisfazer meu desejo de status, sem reverência por Deus. Ao mesmo tempo, percebi que Satanás quer que busquemos fama, ganho e status. Quer que lutemos uns contra os outros para conseguir essas coisas. Quer que abandonemos as exigências de Deus. Traiamos a Deus e nos desviemos de Deus. Essa é a trama de Satanás. É verdade. Quando percebi isso, comecei a me detestar. Eu queria me libertar da busca de fama, ganho e status para que realmente pudesse vir para diante de Deus. Mais tarde, eu ouvi um hino chamado Sou uma Pequena Criatura, que realmente me comoveu. Ó Deus, quer que eu tenha status ou não, agora eu me entendo. Se meu status é alto, é por causa da tua elevação. E se é baixo, é por causa da tua ordenação. Tudo está em tuas mãos. Eu não tenho nenhuma escolha, nem nenhuma queixa. Tu ordenaste que eu nascesse neste país e em meio a este povo. E tudo o que eu deveria fazer é ser completamente obediente sob o teu domínio, porque tudo está dentro do que ordenaste. Eu não penso em status. Afinal de contas, não passo de uma criatura. Se tu me colocares no poço sem fundo, no lago de fogo e enxofre, eu não passo de uma criatura. Se tu me usares, eu sou uma criatura. Se me aperfeiçoares, eu ainda sou uma criatura. Se não me aperfeiçoares, eu ainda te amarei, porque não sou mais que uma criatura. Eu não sou mais que uma criatura minúscula criada pelo Senhor da criação. Apenas uma entre todos os seres humanos criados. Foste tu que me criaste. E agora mais uma vez me colocaste em tuas mãos para fazeres comigo o que quiseres.
Eu estou disposta a ser tua ferramenta e teu contraste. Porque tudo é o que tu ordenaste. Ninguém pode mudá-lo. Todas as coisas e todos os acontecimentos estão em tuas mãos. Amém. Amém. Foi quando entendi que não importa o dever que eu cumpra na casa de Deus hoje, é a ordenação de Deus e sua elevação. Sim. Independentemente de status, como um ser criado, deveria cumprir meu dever agindo honestamente. É o único jeito sensato. Ao mesmo tempo, percebi que não existe distinção entre status alto e baixo na casa de Deus. Tudo o que importa é cumprir os seus deveres. Quando finalmente percebi isso, eu me senti verdadeiramente liberta. Independentemente do meu status no futuro, farei tudo o que puder para cumprir meu dever e agradar a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Depois disso, li 2 passagens das palavras de Deus que me impressionaram profundamente. Deus diz: a cooperação entre irmãos é em si um processo de compensar as fraquezas de um com a força do outro. Você usa sua força para compensar as falhas deles, e eles usam a força deles para compensar as suas. Isto é valer-se das forças dos outros e cooperar em harmonia. Só cooperando assim as pessoas podem ser abençoadas perante Deus, e quanto mais se vive isso, mais praticidade se tem, a senda será mais clara e a mente ainda mais calma. Sim. As funções não são as mesmas, existe um só corpo. Cada qual cumpre seu dever, cada qual em seu lugar e fazendo o melhor. Para cada centelha há um raio de luz, e buscando maturidade na vida. Dessa maneira eu ficarei satisfeito. Sim. Amém. Graças a Deus. Quando li essas 2 passagens das palavras de Deus, entendi as intenções de Deus. Deus espera que, enquanto cumprimos nosso dever, possamos aprender uns com os outros e compensar as fraquezas uns dos outros. Devemos fazer o máximo em qualquer posição que tivermos e cooperar uns com os outros em harmonia para cumprir o nosso dever. Depois de entender as intenções de Deus, orei a Ele. Comecei a aprender a como renunciar ao meu status e a parar de pensar sobre a possibilidade de ser substituída por outra pessoa. Também aprendi a colocar meu coração em absolutamente tudo que faço e a pensar sobre como cumprir bem o meu dever. Durante as reuniões, fui proativa em comungar com os outros. Quando os outros comungavam, eu ponderava suas palavras com cuidado e rapidamente tomava nota de quaisquer pontos de luz. Percebi que podia aprender muito com os irmãos e irmãs. Aos poucos, tornei-me menos ciumenta dos irmãos e irmãs que progrediam mais do que eu, ou que eram de calibre melhor. Também fui capaz de renunciar a mim mesma e de aprender com os outros. Que maravilha. Sim. Depois de praticar assim por um tempo, eu me senti em paz e à vontade. Me senti mais próxima de Deus. Também agradeço a Deus por usar suas palavras para me julgar e me expor. Ele me ajudou a começar a entender meu caráter corrupto. Graças a Deus por seu amor e por me salvar. Amém. Graças a Deus. Depois de ouvir sua história, sei o que devo fazer na minha prática. Graças a Deus. Agora tenho uma clareza maior.